Fazer mudas de caládiums pode ser um grande desafio, pois muitos deles demoram anos para se propagarem de forma espontânea. Mas você sabia que dá para acelerar e muito esse processo com duas técnicas simples, que são o grande segredo de sucesso dos colecionadores? Então vem comigo porque é sobre isso que a gente vai falar. Olá amigos inscritos do Habitat Brasileiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos aprender juntos duas das principais técnicas que os grandes colecionadores de caládium utilizam para multiplicar essas plantas incríveis. Mas antes é interessante a gente aprender mais sobre como os caládiums funcionam. Caládiums são plantas tuberosas, isso significa que eles produzem tubérculos que nada mais são do que uma reserva de energia em forma de água e amido que a planta utiliza para se manter aí nos períodos de frio e seca. E os caládiums podem se multiplicar de duas maneiras naturais: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução assexuada nada mais é do que a simples divisão desse tubérculo de forma espontânea, ou seja, um tubérculo vai dar origem a outro tubérculo e assim a planta vai se multiplicando, como é o caso dessa daqui, olha, ela está ilustrando muito bem. Esse tubérculo principal produziu vários tubérculos pequenos e essas plantas são clones exatos da mesma mãe, são cópias da mesma planta que deu origem a eles. Na reprodução sexuada existe a polinização das flores do caládium e quando a gente faz essa polinização cruzada a gente consegue obter plantas super diferentes e é isso que dá origem aos híbridos super coloridos e super famosos que a gente conhece de caládium aí no mercado. Essas são maneiras naturais de propagação dos caládiums, mas é claro que existem técnicas baseadas nesse hábito reprodutivo para fazer com que eles produzam muito mais. Quer saber qual é o grande segredo para a multiplicação dos caládiums? É simples. A primeira técnica é conhecida como repicagem. A gente vai retirar um dos bulbos da terra e repicar esse bulbo em alguns pedaços e replantar no vaso. Vamos separar os tubérculos aqui. Aqui a gente vai remover todas as raízes antes da gente proceder aqui com a repicagem em si. A gente limpa todas essas raízes. Eu sei que dá um pouco de dó, mas o processo é assim mesmo. Pode ficar tranquilo que você não vai perder a planta, tá? Tá aí, olha. Com o tubérculo todo limpinho assim, a gente agora vai dividi-lo ao meio, fazer um corte aqui na horizontal. Esse pedaço que sobrou a gente vai reservar e uma dica importante é não cortar essa folha, tá? E esse pedacinho que sobrou, a gente vai cortar ele em cruz, olha, fazendo 4 pedaços. Outra observação também, tá pessoal? O caládium é uma planta tóxica. Quando você cortar o bulbo, ele vai soltar um resíduo aqui que é tóxico. Então não leva a mão na boca nem aos olhos, higieniza bem as mãos depois de fazer esse processo, tá? E principalmente mantenha isso daqui longe dos seus pets. Agora a gente vai simplesmente selar esse corte com a cola instantânea. A gente já falou sobre isso numa das nossas lives. Tem uma live que a gente fez só sobre repicagem de caládium. Eu já fiz a repicagem de um desses que está aqui na mesa. E aí depois que você passar a cola nas partes do corte, que vai ajudar a proteger esse corte e evitar qualquer tipo de infecção bacteriana e fúngica, você vai repetir esse processo com a cola instantânea em todas as faces dos picotes, onde você deixou o corte aberto também, ó.
Depois que você terminar esse processo, você vai deixar esses picotes secarem e aí você pega um vaso qualquer com a mistura de substrato que a gente ensinou naquele vídeo tudo sobre Caladium. Se você perdeu, pega o link aí na descrição. Ou com a sua mistura preferida, né? Você que já é colecionador, usa o substrato aí que você já gosta, que você já tem costume de cultivar. O segredo aqui é você plantar esses picotes com a parte da casquinha para fora do vaso, olha só. Você nunca vai deixar essa parte para baixo nem para cima. Ela sempre vai ficar para fora do vaso, tá? Você pode colocar ela aí circundando o seu vaso. E essa parte que sobrou aqui, olha, você pode plantar junto ou você pode separar para acompanhar o desenvolvimento. No nosso caso aqui, que a gente já faz essa técnica e já viu que deu certo, eu vou plantar tudo junto. Agora que eles estão plantados, uma dica importante é você aguar bastante, esperar esse vaso secar antes de aguar novamente, tá? Se esse substrato ficar muito encharcado, a planta pode ficar suscetível ao aparecimento de fungos e bactérias. Lembre-se que esse picote passou por um trauma grande. Então a gente molha bastante agora, deixa secar e molha de novo só quando o substrato estiver seco, tá? Essa dica é super importante. Em poucas semanas, os seus picotes vão brotar como esses daqui, olha. Esses foram aqueles que a gente picotou na nossa live. Se você não acompanhou, tem link aí na descrição desse vídeo também. Olha, eles já estão crescidinhos, estão super bonitos e ainda vai brotar mais picote aqui, tá? E a planta que doou material para esses picotes, que no caso é esse vaso aqui, tá super bonita, olha só, parece que nem sentiu, não foi? Então não precisa ter medo, porque mesmo que os picotes não vinguem, a planta doadora de material aí vai ficar bem, vai ficar super bonita, principalmente se você selar direitinho com a cola instantânea, tá? Essa dica também é super legal. A outra grande técnica dos colecionadores é a polinização e semeadura dos caladiums. Além de você conseguir uma série de plantas através da germinação das sementes, você também pode fazer cruzamentos em casa e obter híbridos super coloridos. Quem melhor do que uma grande colecionadora para vir aqui mostrar para a gente como é que ela faz a polinização dos caladiums. Por isso eu convidei a Lídia, que é membro do Habitat Brasileiro, e ela vai mostrar para você direitinho como é que ela faz. Pessoal, então eu vou fazer para vocês a polinização para vocês verem, ó. Tem essa flor aqui, ó, que tá com pólen, e tem essa outra aqui, ó, que ela abriu a flor, mas ainda não deu o pólen. Então eu vou cortar a casulinha, olha que flor bonita, falando essa daqui, ó. Essa flor, ó, é mais ou menos parecida com a folha, né? Então eu vou fazer, não liga os gritinhos dos meus cachorros. Ela tá soltando um perfume que só quem tá aqui perto, pena que o celular não tem foto. Não tem, como que eu digo, perfume, né? Então eu vou fazer rapidinho. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o pólen dessa daqui, ó. Consegue ver aqui? O pólen dessa daqui, ó, e vou passar aqui, ó, na parte feminina, vou passar com o dedo mesmo, que tá meio improvisado, pegar mais pólen daqui, ó, passar aqui, passar com o dedo mesmo, deixa eu pegar mais aqui, ó, tá? Vou passando aqui, ó, na parte feminina dessa planta aqui. Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Ó, tá vendo aqui? Ó, aqui tá saindo meio torta a filmagem. Aí vou passando aqui para poder fazer a polinização. Depois de polinizadas, logo as flores irão gerar frutos como estes aqui. Cada frutinha minúscula dessa está carregada de sementes. E para plantar, o melhor método é o da estufinha. Eu já expliquei isso aqui no canal. Em pouco tempo, as sementes irão germinar e dar origem a muitos caladiums.
Para mais detalhes sobre o processo de semeadura, clica no link aí no card ou na descrição desse vídeo para você acompanhar a nossa playlist só sobre Caladiums, tá? Onde você vai aprender sobre isso e muito mais. Quem acompanha o Habitat Brasileiro há mais tempo sabe que eu adoro semear qualquer tipo de planta, em especial os Caladiums, porque a gente sabe que daqui vai sair planta de formatos e cores super diferentes. Cada etapa do desenvolvimento delas é uma alegria. Eu espero que esse vídeo tenha respondido algumas dúvidas e principalmente tenha inspirado você a multiplicar os seus Caladiums também, seja pela semeadura, seja pela repicagem de bulbos. No mais, eu vou deixando vocês por aqui. Muito obrigado pelo carinho e a confiança de sempre e a gente se vê no nosso próximo vídeo.